Oiê, eu sou a Chi, seja bem-vindo ao Pasta La Vista Podcast. E hoje, que é Dia Internacional do Vegetarianismo, dia 1º de outubro, vamos falar sobre vegetarianismo. Eu vou contar pra vocês por que eu virei vegetariana. Bora! Eu acho que esse é um assunto hoje muito mais em pauta, as pessoas falam mais sobre isso. E se você quiser falar sobre isso também, entra lá nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais, Instagram, tudo com o mesmo nome, Pasta La Vista Chi, TikTok, Instagram, YouTube. O nosso YouTube é super legal, tem vários vídeos de viagem lá e comida, e aventuras e afins. Então, deixa lá o seu comentário, se inscreve nas nossas redes aí se você tiver afim. Espero que você esteja. E esse assunto é um assunto muito complexo, as pessoas debatem muito sobre. Ai, por quê, né? Principalmente os veganos. Você não pode ser vegana e muito religiosa se você for cristã. Não pode, não pode. Porque Cristo era do peixinho e da carne. Qual era o apelido dele? Cordeiro de Deus. Os veganos, acho que eles sofrem um pouquinho mais, não sei, sobre essa questão de ter decidido ser vegano. E as pessoas, ai, por que vocês colocam o nome de carne nas coisas se vocês não querem comer carne? Então tem toda uma crítica e muitas reflexões a respeito disso. Eu tenho os meus motivos, que são muito íntimos, muito particulares. Tem muitas pessoas que se tornam vegetarianas porque gostam de carne, gostam de comer carne, mas né, entraram num processo de se abster de carne por conta dos maltratos ao animal e não querer também consumir o animal, e os veganos também não querendo consumir nada que venha de origem animal. Então, assim, é bem complexo. Eu acho que cada pessoa tem o seu porquê, e hoje em dia muita gente tem aderido ao veganismo, ao vegetarianismo. E o que eu acho que é legal nisso é que isso se torna uma conversa aberta. O que é ruim é quando a gente é intolerante, quando a gente quer criticar o outro porque o outro chama determinado de alimento, de carne, frango vegano, frango vegetariano. Ai, sabe, assim, é só o nome da comida, gente. Vamos, né? Eu sou mais, good vibes, vamos lá, vamos seguir, né? O outro come o que quiser, você come o que você quiser. Pra você estar ouvindo aqui esse papo, você não precisa ser vegetariano nem vegano. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e a gente tem que ser livre e deixar os outros serem livres para escolherem o que quiserem ser e o que quiserem comer e o que quiserem vestir e assim por diante. Então, eu vou contar a minha experiência, e tem algumas particularidades, porque eu vejo muita gente falando que assistiu um documentário, não sei o que, e aí aquilo tocou a pessoa e teve toda uma questão em relação à luta contra os maltratos aos animais, etc, etc. No meu caso, obviamente que eu sou contra os maltratos, eu não quero, enfim, que as pessoas matem animais para que eu os consuma, mas isso é uma coisa muito íntima. Eu não critico quem não é vegetariano, eu não critico quem come carne, eu acho que as pessoas têm que ser livres para escolher aquilo que elas querem e serem felizes dessa forma. Então, se você come carne, não tem... Sabe, não vou falar, ai, que absurdo, você... Não acho um absurdo, eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas quiserem. Eu acho que elas têm que ser livres de verdade. Eu realmente sinto isso e penso dessa forma. Então, eu não vou criticar aqui se você come carne, se você não come, se você é vegano. Eu não sou vegana, mas eu faço muitas e muitas, acho que mais, ou eu diria metade, para não exagerar, mas com certeza mais da metade das minhas refeições são veganas. Mas eu não vou dizer que eu sou vegana porque eu consumo outras coisas e eu sou vegetariana.
Então eu consumo ovos, eu consumo às vezes leite, não sou muito fã de leite, nem nunca fui. Hoje consumo muito leite de aveia aqui na Itália porque realmente é algo que tem muita qualidade, é muito saboroso e eu fico feliz de consumir isso de vez em quando, tá? Porque eu não tomo leite com café, essas coisas, nunca fui muito fã de tomar leite, inclusive quando morava sozinha. Hoje sou casada com um italiano, sou imigrante aqui na Itália, mas eu não comprava leite quando eu ia no mercado, porque eu realmente não consumo. Quando eu gosto de cozinhar, gosto muito de gastronomia, então fazia bolo, eu comprava aquele leite de coco, porque era uma garrafinha pequenininha, porque se eu comprasse um leite, eu ia abrir o leite e depois eu não ia consumir aquele leite, ainda ficava com dó, porque imagina, além de usar o leite, ainda jogar o leite fora depois, então é isso. Então eu sou vegetariana, embora mais da metade das minhas refeições sejam veganas. E aí, pra mim, foi um processo muito louco. Eu me tornei vegetariana na pandemia. Na pandemia também já falei sobre isso um pouco aqui em um outro episódio, falando sobre a relação com comida, porque eu tive distúrbio alimentar e parei de comer na pandemia. E comecei muitos processos e longos processos de autoconhecimento, meditação. Comecei a estudar filosofia, entrei numa comunidade de autoconhecimento, que tinha aula e mentoria toda semana, participei ativamente por quase um ano dessa comunidade. Então eu fiz um mergulho para dentro realmente, na pandemia foi um momento muito desse mergulho para mim e foi muito importante para mim aquele momento, descobri muitas coisas ao meu respeito, trabalhei muito autoconhecimento, aprendi a meditar, entendi que meditação não é tão complicado assim, a gente pode até falar sobre isso um dia, meditação não é tão complicado quanto parece. E nesse processo, quando eu fui melhorando do distúrbio alimentar, eu não sei, foi um clique mesmo assim que me deu, porque é engraçado, talvez seja uma pessoa lerda, na sua opinião, talvez eu seja uma pessoa lenta, devagar, em relação a captar as coisas, entender as coisas, mas eu nunca tinha parado assim muito conscientemente, muito profundamente para pensar que aquela bandejinha que eu comprava no mercado era um animal morto. Porque quando você compra na bandejinha, quando você compra uma carne moída, uma linguiça calabresa, uma linguiça toscana, um embutido em geral, um bacon, não necessariamente você olha para aquilo e você tem a consciência plena de que aquilo é um animal, de que aquilo é um cadáver, é o pedaço de um animal que foi assassinado e ele foi colocado na bandejinha ali para você comprar. Porque é uma coisa cultural, o brasileiro come muita carne mesmo, é algo realmente que eu nunca tinha, assim, realmente, de verdade, parado para pensar, caraca, para eu ter essa bandejinha, um animal foi criado em algum lugar, foi assassinado em algum lugar, ele foi, né, cortado em vários pedacinhos, então isso que eu tô comendo, eu não tô falando isso pra chocar você que tá ouvindo não, tá? Eu tô dizendo como foi pra mim, dentro de mim, foi esse o raciocínio que eu tive, foi assim que eu até evito falar sobre esse assunto, porque eu acho pesado e eu não acho... Se realmente a pessoa não me pergunta, eu não falo sobre isso, porque é difícil, polêmico, e quando você fala essa palavra cadáver, é uma palavra que é muito pesada, eu acho muito pesada, não consegui encontrar outra que represente aquilo como eu vejo. E aí eu me dei conta de que eu estava me alimentando de um cadáver, de que algum animal tinha sofrido para que eu pudesse ter aquele alimento. E como eu comecei a praticar muito o processo de autoconhecimento e muita meditação, eu comecei a entrar muito em contato com a minha espiritualidade, independente de religião, porque para mim a espiritualidade não está necessariamente vinculada à religião. Eu acredito que você pode trabalhar a sua espiritualidade independente se você tem uma religião ou não. Eu, por exemplo, não tenho, porém eu pratico muito a minha espiritualidade. Mas não sou contra e nem a favor e nem nada a respeito da pessoa ter uma religião ou não. Como eu já falei, as pessoas têm que ser livres e felizes para fazer aquilo que quiser e escolher. No meu caso, eu comecei a praticar muito a espiritualidade e eu comecei a me dar conta de que eu estava jogando aquela energia de morte para dentro de mim. Foi assim que eu vi, tá? Foi assim que eu senti, foi um processo único, particular,
e realmente que tinha a ver com o meu processo, o processo que eu estava vivendo naquele momento. Então eu comecei a achar que não tinha mais a ver eu colocar aquela energia de um cadáver dentro do meu corpo. Porque muita gente fala, você é o que você come, não sei o que, não é? Então eu falei assim, gente, eu tô trazendo a energia de um cadáver dentro do meu corpo e como isso reverbera na minha espiritualidade. Isso foi um processo meu, tá? Particular, e aí cada qual tem o seu processo quando se torna ou deixa ou não quer se tornar vegetariano, não importa. Mas o processo foi assim para mim e foi assim que eu senti. E a partir do momento que essa ficha caiu, que essa reflexão entrou na minha cabeça, a partir daquele momento uma chavinha virou pro lado dentro de mim. E nunca mais eu consegui comer carne. Então assim, não é que eu tenho vontade de comer carne, eu sou nesse aspecto, sou bem aquariana nesse aspecto, porque eu sou bem diferente do que muitos veganos e vegetarianos são, que sentem realmente vontade de comer carne, que sentem realmente esse desejo, mas lutam contra ele. Eu não. Então, vamos dizer assim, vamos dizer que para mim é muito fácil nesse aspecto, porque eu olhei, a partir daquele momento, virou mesmo uma chave muito forte dentro da minha cabeça. Porque eu olho para a carne e eu não vejo a carne como um alimento. Mas, a partir daquele momento, daquela reflexão, lá em 2020, 21, eu não consigo ver a carne como um alimento, eu não sinto vontade, juro por Deus. Eu não sinto vontade de comer carne, eu não sinto vontade de verdade, eu não sinto... E quando eu como alguma coisa vegetariana que lembra muito a textura de carne, que lembra muito o gosto da carne, eu passo mal, juro pra você. Eu tô falando de verdade. Teve um dia que eu fui no Outback, eu comi uma costela vegetariana. Cara, eu juro pra você, eu fiquei o resto, isso foi no almoço de um sábado, eu fiquei até o do outro dia sem conseguir comer nada, passando muito mal. Porque e para quem é vegetariano vá no e vegano e sente falta de carne, vá no Outback comer aquele, não tem Outback na Itália, tá? Sabia? Só uma curiosidade. Vai lá no Outback, é uma textura de carne impressionante. Mas é tão impressionante que eu não consegui terminar de comer, eu não consegui mais comer nada naquele dia. Eu fiquei passando mal, não cheguei a devolver, né, pra fora, mas eu passei muito mal. Então, e teve uma vez que o Mirko comprou um camarão vegano por engano. Meu marido comprou no Brasil um camarão vegano, eu nem sabia que isso existia, tá? Era tipo como se fosse um camarão empanado. E eu juro pra você também, se você gosta de camarão e você é vegano, vegetariano, pode comprar. É igualzinho, juro, a textura é igualzinha, o sabor é igualzinho. Eu não sei como que eles conseguem fazer algo tão igual. Eu comi passei muito mal também. Não consegui comer mais nada até o outro dia, porque eu mastigava e eu sentia toda a textura, porque eu já comi camarão. E aí eu senti toda a textura e todo o sabor e eu fiquei extremamente incomodada com aquilo. Meu corpo não entendeu que não era carne, que não era verdade. E o meu cérebro só ficava assim, não, galera que mora aqui dentro de mim, não é carne, não é. E aí eu passei muito mal. Então assim, eu sou daquela galera que não sente falta de carne, eu não sinto vontade, eu não sinto vontade de comer nada parecido com carne, eu não sinto vontade de comer nada que tem gosto de carne, nada que me lembra carne me faz bem. Então, nesse ponto, eu sou um pouco do contra aí da galera. Então, realmente, foi uma chave que virou. Uma vez também, que eu fui pra Ilhabela com o meu marido, eu caí na besteira de comer um pedaço de peixe. Porque, sei lá, eu falei, tô aqui, eu não sei o que deu dentro de mim, é sério, eu não sei nem porquê, porque eu não sinto vontade. E eu comi. E eu vou dizer pra você, eu vomitei tantas vezes, até não ter mais uma molécula daquele peixe dentro de mim. Eu passei muito mal nesse dia, realmente eu passei mal porque eu comi o que era o peixe mesmo. As outras vezes que eu passei mal porque eu comi alguma coisa que parecia, mas não era carne.
E nesse dia que eu comi esse bichinho chamado peixe, que eu não lembro que peixe que era, eu vomitei tanto. Eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu nem queria, eu nem tava com vontade. Porque acho que se você sente vontade, é outro departamento, né? Se você tem recaídas e tudo mais. Mas, assim, realmente o meu corpo expulsou todas as moléculas que tinha daquele alimento dentro de mim. Então, assim, por isso que eu virei vegetariana. Eu não tenho condições de pensar em voltar a comer carne. Não sei se um dia eu voltarei a comer carne, mas assim, algo realmente que virou uma chave muito forte dentro de mim. E isso foi um processo muito visceral, muito forte. E aí eu achei que seria legal falar sobre isso no dia do vegetarianismo, o dia mundial do vegetarianismo, que é dia 1º de outubro, que é hoje. E assim, só para compartilhar, não acho que todo mundo tem que ser vegano, que todo mundo tem que ser vegetariano, que todo mundo tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu vou, quando os meus amigos do Brasil me chamavam para ir para churrasco, levava meu milho, levava minhas coisas, ia pro churrasco, sentava, comia com todo mundo, não tenho problema em sentar na mesa e todo mundo estiver comendo carne e eu com outra coisa, não tenho problema com isso, não fico militando, dizendo, ai que absurdo, você vai comer um cadáver, ai que absurdo, não sou desse tipo, não me sinto bem com esse tipo de pessoa, eu não acho que a gente tem que ficar cagando regra e dizendo que o outro tem que fazer, que o outro tem que comer, que o outro tem que vestir, com quem que o outro tem que dormir, sabe assim? Essa militância, ela não habita dentro de mim. Então, é a única coisa que é chato de verdade, assim, e eu nem sabia que na Itália também tinha essa pergunta, que eu ouvi essa pergunta em vários idiomas, que é a pessoa que quando você fala que é vegetariana, pergunta, mas você não come peixe? Mas você não come nem peixe? Porque peixe não é animal? Eu juro que eu não consigo, eu me indigno um pouco essa pergunta, porque eu não consigo entender que departamento é esse, onde o porco, a vaca, o coelho, o frango, sei lá mais o que, é um animal e o peixe não é um animal. Mas é frutos do mar, são frutos do mar, né? KKKKK, aquela piadinha. Então, assim, eu juro que eu não entendo por que as pessoas fazem essa pergunta. Juro de verdade, eu não sei por que as pessoas... E na Itália já me perguntaram isso. Mas você não come peixe? Eu falei, mas se eu sou vegetariana, que sentido que tem que comer peixe? Eu não sou peixetariana, eu sou vegetariana, eu não como animais, eu não como nenhum animal. Então, essa pergunta é bem chata, confesso que toda vez que eu ouço, assim, me dá uma preguiça de responder, porque eu não vejo o sentido. Se eu visse o sentido da pergunta, eu não iria me irritar, mas é porque realmente eu não entendo por que a pessoa acha que alguém que é vegetariano come peixe. Eu não sei que departamento da cabeça é esse que o frango é um animal, mas o peixe não é um animal. O peixe é o quê? Ele é fruto das algas marinhas, sei lá o que as pessoas pensam. Eu juro que eu não entendo. Se alguém souber e puder me falar, eu vou agradecer. Porque tem pessoas que são peixetarianas, que elas não comem nenhum outro tipo de animal, mas os peixes, frutos do mar, a pessoa come. Mas ela não é vegetariana, ela é peixetariana. Ela tem, acho que é esse nome, se não me engano. Então, só trazendo esses pensamentos, essas ideias, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você tiver qualquer dúvida e quiser falar mais sobre isso, é só mandar mensagem nas nossas redes sociais, classifica esse podcast na ferramenta que você está ouvindo, que é tão legal pra gente saber que você gostou desse conteúdo, e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!